Gostaria de convidar o Rodrigo Kroll, supervisor do setor de procedimento de manutenção de vegetação da Copel, para apresentar como eles estão utilizando o sistema ArcGIS para apoiar na gestão e manutenção da vegetação em linhas de transmissão. Obrigado, Carlos, obrigado, Antônio, e olá a todos. Hoje eu estou aqui para demonstrar um case de sucesso que envolveu a Copel Distribuição e a Imagem Esri, uma iniciativa que visa melhorar a gestão da vegetação na Copel Distribuição. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a Copel Distribuição. A Copel Distribuição entrega energia de qualidade para mais de 5 milhões de consumidores, são mais de 200 mil quilômetros de redes e nós já temos mapeado na plataforma ArcGIS 1,67 milhões de árvores urbanas e mais de 375 milhões de metros quadrados de roçada rural. E hoje nós iremos abordar os desafios da gestão de vegetação em rede de distribuição e os ganhos que são obtidos aliando inovação e tecnologia a este processo. No Brasil, a ação da vegetação em redes elétricas é significativa e abrange diversos setores. Por isso, se torna cada vez mais importante o controle efetivo e responsável do crescimento dessa vegetação, visando assim otimizar a execução de podas urbanas e roçadas, com o intuito de otimizar e ganhar indicadores na distribuição e no fornecimento de energia elétrica. Bom, meu nome é Rodrigo Kroll, eu sou técnico em eletrotécnica, tecnólogo em automação industrial e engenheiro eletricista, e estou como supervisor do setor de procedimentos de vegetação e manutenção na Copel Distribuição. Nós vamos abordar na sequência os 5 grandes pilares desse projeto. O primeiro pilar é o pilar da integração entre as equipes da imagem e também as equipes da Copel Distribuição. Semanalmente, nós temos reuniões que envolvem analistas e desenvolvedores da imagem, assim como os engenheiros técnicos e eletricistas e analistas da Copel Distribuição, visando sempre melhorar aí a questão de coleta de dados e a interface para o usuário. A imagem possui um suporte atuante e está sempre disponível quando a Copel precisa de algum tipo de atendimento. O segundo pilar é o pilar da inovação. O projeto de gestão de vegetação na Copel Distribuição passa por constantes inovações, quando se diz respeito à interface para o usuário e também a ferramentas que visam trazer uma melhor gestão dessa vegetação com planejamentos, dimensionamentos de equipes para o processo como um todo. Eu trouxe aqui alguns exemplos de um grande projeto de inovação que está acontecendo no momento entre a imagem e a Copel. Trouxe 3 exemplos, o primeiro deles é o confrontamento de fotos. Essa inovação ela visa permitir a fiscalização remota de serviços executados pelas equipes. A segunda inovação é a ferramenta de identificação de camadas de áreas de preservação permanente e propriedades rurais, que visa trazer uma confiabilidade maior na hora do fiscal em campo identificar essas áreas, o que facilita nas questões ambientais. E o terceiro é o que está na tela de vocês, é a ferramenta de análise de relevo. As equipes de roçada mecanizada têm uma limitação do equipamento quanto a respeito da inclinação do terreno. E essa ferramenta visa auxiliar essas equipes no planejamento, trazendo assim uma oportunidade de um serviço mais seguro em campo. O terceiro pilar é o pilar do processo de coleta de dados. Quando nós temos um processo de coleta de dados bem dimensionado, com interfaces que ajudam o usuário em campo, nós temos um enriquecimento dos dados coletados que vão possibilitar no futuro a utilização desses dados em planejamentos e dimensionamentos. Isso passa por constantes adequações devido aos feedbacks obtidos pelas equipes de campo. Nós conversamos constantemente com o pessoal de campo para verificar o que pode ser melhorado ou não no processo de coleta de dados. Alguns dados que nós coletamos em campos, como por exemplo, o tamanho, a saúde da vegetação, o risco envolvido, já identificado em campo, o tipo de equipe também identificado em campo, e etc., entre outros itens aí que nós temos como identificação da vegetação para facilitar e utilizar no futuro como uma ferramenta de gestão. Bom, o quarto pilar é o pilar da análise e despacho.
Esse é um pilar muito importante, que os especialistas em campo fazem a coleta dos dados, e esses dados são coletados no aplicativo Field Maps, eles são transportados para o portal DIS. Após isso, esses dados passam por uma análise técnica dos técnicos da Copel, onde são identificados os licenciamentos necessários para a execução da poda ou da roçada, e também existe um direcionamento assertivo do despacho. Esse despacho acontece para equipes com expertise para o tipo de serviço identificado, por exemplo, uma linha viva, ou uma roçada convencional, uma poda convencional, ou até mesmo uma roçada mecanizada. Um grande ponto é que após a implantação dessas ferramentas, foi identificado um ganho de produtividade das equipes de execução, pois facilitou rotas, facilitou também a questão de planejamento dessas equipes terceiras, trazendo assim um ganho de produtividade e aplicabilidade dos recursos destinados à manutenção. O quinto pilar é o pilar da utilização dos dados coletados. Os dados coletados em campo são muito importantes para a criação de Power BIs e relatórios, que visam um planejamento futuro, a criação de indicadores de desempenho para medir a efetividade desses serviços e o correto dimensionamento das equipes, tanto em contratações como em realocações dessas equipes. Na Copel temos um lema, que dados coletados com qualidade é igual à execução correta. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o planejamento da gestão de vegetação na Copel e o ciclo em si. A primeira etapa é a etapa de planejamento, que é baseada em desempenho. Posteriormente, passa por uma etapa de levantamentos e licenciamentos ambientais, é feito o despacho, aí nós temos a etapa de execução pelas equipes contratadas ou próprias. E em seguida, nós temos a etapa de fiscalização, que visa validar em campo tanto a qualidade como a efetividade dos recursos aplicados na manutenção de vegetação. Aqui, alguns dos resultados que nós temos obtidos ao longo dos anos com a aplicação da gestão da vegetação. Nota-se um ganho em relação aos desligamentos causados por vegetação na Copel Distribuição. E no mapa, pode-se notar as áreas onde tem o maior desafio de gestão da vegetação na Copel Distribuição. Alguns municípios como Curitiba, Londrina, Maringá, têm uma grande concentração de vegetação, o que traz um desafio enorme para a Copel no que diz respeito ao mapeamento e à manutenção dessa vegetação nas redes elétricas. O projeto de gestão de vegetação ele impacta em vários setores dentro da distribuidora, como, por exemplo, a alocação dos custos, o despacho para equipes, direcionado e adequado, traz uma alocação assertiva desses custos. O meio ambiente, nós trazemos uma agilidade muito maior na identificação de áreas que são necessário o pedido de licenciamento ambiental, programas de adequação da vegetação. Na Copel já existem iniciativas de projetos que visam identificar árvores doentes e árvores inadequadas em vias urbanas de grandes centros, e em conjunto com as prefeituras pretendemos fazer uma adequação do porte dessas árvores para trazer mais segurança tanto para a rede como para a população. Uma melhoria contínua na qualidade do fornecimento de energia, pois a gestão da vegetação traz uma confiabilidade muito maior para as redes elétricas quando bem feita. Bom, e aqui o que nós temos para o futuro? Mapeamento via satélite. Na Copel já está bem avançada essa iniciativa, nós pretendemos aliar isso junto ao processo de gestão de vegetação para obter um ganho no tempo em que é feito o mapeamento da vegetação e assim despachado para as equipes. O ciclo e despacho automatizado. Essa iniciativa faz parte daquele grande projeto comentado anteriormente. Ela vai dar um dinamismo muito melhor, avaliando questões tanto de localidade como de tipo de vegetação, fazendo assim um despacho automático de algumas espécies de vegetação na Copel. E por último, o manejo integrado de vegetação. Essa já é uma iniciativa presente em algumas distribuidoras brasileiras. A Copel está trazendo isso para dentro da Copel, já temos até P&D desse assunto, e pretendemos aí utilizar a ferramenta de gestão para fazer uma identificação assertiva
das áreas elegíveis do MIV, pois isso depende de uma liberação específica dos órgãos ambientais. Bom, eu me despeço com grande satisfação de ter apresentado esse assunto para vocês. Aqui no slide estão alguns dos meus contatos, eu fico à disposição e obrigado e até mais.